E aí, como é que você tá? Tudo bem? Eu espero que você esteja bem, estudando bastante, aproveitando aí esse tempo que você está tendo, né? Para estudar muito, né? Estudando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não, de madrugada não. De madrugada você tem que dormir, tá bom? Mas eu espero que você esteja aproveitando bastante as nossas aulas. E a gente está aqui também para mais uma aula de religião, tá bom? Hoje eu quero fazer essa aula de religião dessa maneira aqui. Com o vídeo, você vai estar me vendo aqui, né? Você está me admirando um pouquinho a minha beleza também. E nosso PowerPoint, preparei uma aula aqui para você, uma aula aqui na tela, para você acompanhar algumas informações importantes, tá bom? Então, a gente vai seguindo aí nesse ritmo, tenho certeza que essa aula vai ser bem interessante, tá bom? Então, vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre o capítulo 7, tá bom? Capítulo 7 fala sobre o príncipe da humildade. Esse é o título do capítulo que você vai encontrar lá na página 54 do nosso livro, tá bom? Página 54 você encontra o capítulo 7, príncipe da humildade. Ah, uma coisa para te lembrar também. Se a gente já chegou no capítulo 7, isso quer dizer que as suas atividades lindas do capítulo 5 e do capítulo 6 já devem estar prontinhas, feitinhas. Lembrando que você não deve atrasar, tá bom? Se você atrasar, isso aí você vai acumular muita coisa e talvez não dê tempo para você fazer depois, tá bom? Então, não acumule nada, não acumule matéria. Então, vamos lá. Eu gosto sempre que você lembre de duas coisinhas importantes. A primeira é o tema. Sabe qual é o tema do capítulo 7? Lembra que esse aqui que eu disse para você, ó, é o título, tá bom? Príncipe da humildade é o título. O tema é o assunto que o capítulo fala desde o começo ao fim. O tema é esse aqui, ó, humildade, tá bom? Humildade é o tema do nosso capítulo. E qual é a outra coisa que eu sempre digo para você lembrar? O tema e o... Isso aí, personagem, tá bom? Qual que é o personagem do nosso capítulo 7? Moisés, ok? Tema, humildade, personagem, Moisés. Fica com isso aí na sua cabeça, tá bom? Para ficar joinha, para você entender bem legalzinho aí o capítulo 7. Mas vamos lá, vamos para a contextualização desse capítulo. Vamos ver o que esse capítulo fala, beleza? Olha só, Moisés, ele justamente nasceu numa cidade chamada Heliópolis, tá bom? Que era justamente no Egito. Ele nasceu, aqui está a data de provavelmente quando ele nasceu, né? Que foi 1520. Essa data aqui que você pode ver que foi justamente a que ele nasceu, tá bom? 1520 antes de Cristo, tá bom? 1520 antes de Cristo. Quem é que fala isso? Um historiador chamado Flávio Joséfo. Tem um livro que ele escreveu, que é um livro que é mais ou menos dessa grossura aqui, ó. O livro História dos Hebreus. Ele conta justamente toda a história do povo hebreu, toda a história do povo de Israel. Ele foi um historiador do primeiro século, tá bom? Então, ele tem bagagem para falar a respeito disso. Heliópolis foi justamente a cidade onde o nosso amigo Moisés nasceu, no Egito, tá bom? Vamos continuar então aqui. O que mais a gente pode ter de informação a respeito de Moisés? Essa aqui é uma ruína, né, justamente da cidade de Heliópolis, tá bom? É claro que a cidade não existe mais, a cidade antiga de Heliópolis não existe, mas aqui a gente tem uma imagem justamente das ruínas dessa cidade, ok? O contexto também de onde Moisés nasceu é que os hebreus eles eram escravos no Egito, tá bom? Como que os hebreus é a mesma coisa que o povo de Israel, tá bom? Como que os hebreus acabaram permanecendo no Egito? Na verdade, isso foi na história de José. Lembra da história de José? José se tornou governador do Egito. E por ele ter se tornado governador do Egito, ele trouxe toda a sua família para o Egito, tá bom? Não só o seu pai, mas como também todos os seus irmãos. E do povo, né, de José, aí, do pai, dos irmãos de José, nasceu todo o povo hebreu, todo o povo de Israel. Então eles se multiplicaram de uma forma
muito velozes, tá bom? Muito grande mesmo ali no Egito. Só que teve um detalhe, teve um rei, ou seja, um faraó, né, como a gente conhece, os reis do Egito eram chamados de faraós. Teve um faraó que ele não conhecia a José e ele não gostou muito do povo hebreu e por isso ele escravizou o povo hebreu. Aqui a gente vê justamente uma imagem, né, encontrada ali no Egito Antigo, justamente de como mais ou menos eram os escravos dos egípcios. E por muito tempo, mais ou menos 430 anos, os hebreus eles foram escravos dos egípcios, tá bom? Só que teve um problema. Enquanto eles eram escravos dos egípcios, tudo certo, né? Os egípcios tinham ali os hebreus para trabalhar, aquele negócio todo. Mas os hebreus eles cresciam em um número muito grande mesmo. E aí, o que aconteceu? O faraó, assim como os egípcios, ficaram com medo justamente desse grande aumento do povo de Israel, dos hebreus. Porque imagina, vai que os hebreus se revoltam contra os egípcios e dizem assim, não, vamos tomar o Egito pra gente, vamos ficar com o Egito pra gente. Então, pelo número de hebreus que tinha e pela crescente, né, deles se multiplicarem muito, isso poderia acontecer. Então, os egípcios queriam uma solução para isso. Qual foi a solução? Morte para os hebreus. Justamente isso o que o faraó e também os outros egípcios quiseram para o povo hebreu. Eles disseram assim, ó, todo bebê que nascer, se for homem, pode mandar matar. Agora, se for mulher, pode deixar vir. Então, com essa intenção, eles queriam diminuir o número de hebreus que existiam justamente ali no Egito. E é nesse contexto, justamente, que o nosso querido amigo aí, Moisés, aparece. Você conhece a história, né? A mãe de Moisés. Você sabe qual era o nome da mãe de Moisés? Vamos lá, vamos ver, responde aí para mim. Ah, isso aí, Joquebede, tá bom? Joquebede, a mãe de Moisés, escondeu Moisés durante um tempo. E quando ela não conseguiu mais esconder a Moisés, para que ele não fosse morto, ela colocou ele num cestinho, né? Você sabe disso, e colocou ele ali no rio para que alguém pudesse encontrar. Tem muita gente que acha que a Joquebede colocou lá Moisés no cesto e jogou no rio porque ela queria se livrar dele. Não, na verdade ela queria que alguém encontrasse Moisés. E justamente alguém encontrou Moisés, que foi a filha, né, do faraó. Encontrou Moisés e acabou adotando Moisés. Até então o bebê não tinha nome. E aí ele recebe esse nome Moisés porque justamente Moisés simboliza isso aqui, ó. Moisés quer dizer mais ou menos aquele que foi tirado das águas, por justamente essa situação que ela encontrou, né, a criança. Mas vamos lá. Deixa eu falar aqui para vocês a respeito de umas informações interessantes a respeito do Egito, tá bom? Esse aqui é mais ou menos um mapa do Egito Antigo, tá bom? Você sabia que o Egito ele fica na África? Tem muita gente que não acha, que não sabe dessa informação, mas o Egito ele fica na África. E o Egito foi um dos grandes impérios mundiais. Nessa época de José e de Moisés, o Egito era a maior potência no mundo. E olha só, você sabe que o Egito ele está justamente num lugar onde é muito deserto. Só que tem um detalhe, o que fez com que o Império Egípcio crescesse? É justamente o Nilo, tá bom? Essa faixa verde que você está vendo aqui, ó, é justamente onde o Nilo passava e o Nilo trazia vida para essa parte aqui seca do deserto, né? Essa parte ruim do deserto. É por isso que as cidades aqui egípcias, elas se estabeleciam justamente às margens do Nilo, porque era o Nilo... Passando um caminhão aí. Pronto. Porque era justamente às margens do Nilo que era possível sobreviver. Então as cidades aqui, você pode ver Tebas, Mênfis e até aqui, ó, a cidade de Heliópolis, que onde foi que o nosso querido amigo Moisés nasceu, tá bom? Então essa parte aqui que você vê é justamente o Nilo que proporcionava a vida para os egípcios. Se não fosse o Nilo,
possivelmente o Egito não existiria ali, porque seria impossível. Então o Nilo era justamente um rio muito importante para os egípcios. Tanto é que os egípcios até cultuavam, de certa forma, o Nilo, diziam que ele era um deus e assim vai, tá bom? Vou continuar então aqui, beleza? Olha só, Moisés, ele tem uma educação egípcia, vou mostrar aqui para você, tá bom? Moisés cresce no palácio e recebe toda a educação egípcia. Se Moisés tivesse continuado no Egito, daqui a pouco a gente vai continuar vendo essa história, né? Possivelmente Moisés, nós encontraremos a múmia de Moisés, né? Hoje como sendo um príncipe muito importante ali no Egito, porque ele recebeu, de fato, ele foi adotado como um filho ali do próprio faraó, né? Um neto do faraó. Mas ele teve algumas fases da sua vida que eu quero destacar aqui para você. A primeira fase foi justamente no Egito, onde ele recebe essa educação, onde ele cresce ali na cultura egípcia, onde ele cresce nos costumes e tendo todas as regalias, né? Todas as coisas boas ali que o palácio poderia oferecer para eles. Enquanto o seu povo estava lá levando chicotada, carregando tijolo, carregando pedra e vivendo aquela vida de escravo, tá bom? Só que tem um fato interessante na vida de Moisés. Você pode encontrar esse fato na Bíblia. Foi quando Moisés, ele acaba matando um egípcio. Como que isso acontece? Moisés, a gente não sabe ao certo o momento. A Bíblia ela não esclarece de fato o momento em que Moisés soube que ele era hebreu. Talvez Moisés soube disso quando ele era criança. Ou talvez ele soube disso quando ele era adolescente ou mais velho, a gente não sabe o momento específico assim quando ele soube. Mas quando Moisés já era adulto e sabia já de onde ele vinha, do povo hebreu, ele olhava para a situação do seu povo e não concordava muito com a escravidão que eles estavam passando. E aí teve um dia que Moisés foi dar uma voltinha, né? Não, vou dar uma volta aqui para ver como é que estão as pirâmides, como é que estão os palácios, que vou dar aqui uma volta aqui fora. Quando ele saiu, aí ele viu um egípcio maltratando um hebreu, dando chicotadas e tal no hebreu. E como, né, Moisés, com sangue hebreu, ele olhou para aquela situação e falou, rapaz, eu não vou deixar isso acontecer não. Aí ele foi lá e, pum, matou o egípcio. Quando ele matou o egípcio, ele ficou justamente com medo. Porque, claro, né, um hebreu matar um egípcio, mesmo que ele fosse príncipe, isso aí era muito errado. Então ele ficou com medo do que poderia acontecer com ele, dele ser preso e até mesmo morto. E aí o que ele faz? Ele foge para o deserto, tá bom? Ele foge para o deserto. Então, depois que ele mata o egípcio, ele foge para o deserto. Que deserto era esse? O deserto de Midian. Aqui tem mais ou menos uma imagem mostrando o Egito e onde era o deserto de Midian, tá bom? Então Moisés percorreu mais ou menos esse caminho aqui e se estabeleceu no deserto de Midian. Ele se tornou então um pastor de ovelhas. Você vê uma imagem mais ou menos aqui, né? Dele com um cajado na mão. Foi isso mais ou menos o que aconteceu. Ele se tornou um pastor de ovelhas ali no deserto. Sabe quanto tempo ele ficou lá? 40 anos cuidando de ovelhas. Muito tempo, muito tempo. Mas depois que ele passa ali esse tempo no deserto, Deus faz um chamado para ele voltar para o Egito. Né? Ele volta para o Egito então, para justamente ter a missão de libertar o povo de Israel, o povo hebreu. Só que quando ele volta, já não era mais o rei que estava anteriormente quando ele matou o egípcio. Já era um outro rei, já era um outro faraó. Então essas três fases na vida de Moisés são muito importantes. O seu primeiro momento no Egito, onde ele recebe a cultura e a educação egípcia, depois quando ele foge para o deserto e o seu retorno novamente para o Egito. Tá bom? Há um momento muito importante na vida de Moisés, que é o chamado dele que acontece ali no deserto de Midian. A Bíblia diz que uma sarça, galera, era uma espécie de arbusto que existia ali no deserto, tá bom? Existiam muitos desses arbustos, é uma planta muito resistente ao calor. Só que tinha um detalhe, como era deserto ali, muito seco, era comum que do nada essas árvores pegassem fogo, justamente por conta do calor do deserto, né? A gente acha que Palmas aqui é calor, né? A gente não foi para o deserto. Então era comum que isso acontecesse
que uma sarça, esses arbustos pegassem fogo. Só que Moisés estava andando certo dia por lá e ele viu uma sarça pegando fogo também. Só que o que chamou a atenção de Moisés era que essa árvore pegava fogo, mas ela não se consumia. Ela pegava fogo e não acabava, sabe? Isso chamou a atenção de Moisés. Aí você sabe, né, a história. Moisés foi lá e Deus falou com Moisés naquele dia e fez o chamado especial para ele. Disse assim, Moisés, agora você vai lá pro Egito. Eu acho que nessas horas tremeu a perna de Moisés, porque ele saiu fugido de lá. E Deus disse, você vai voltar lá para o Egito para você libertar o povo de Israel, o povo hebreu. Moisés voltou para o Egito para justamente libertar o povo hebreu, tá bom? Liberdade, era isso o que Moisés chegou falando para o faraó, né? Moisés aí tem a missão de libertar os hebreus. E aí, quando Moisés chega diante do faraó, dizendo essa ideia aí, né? Faraó e tal, a gente quer ir embora, a gente quer liberdade, a gente não quer mais ser escravo. O que você acha que o faraó gostou da ideia? Claro que não. O faraó não gostou nadinha da ideia, né? Diz que, pra onde, né? Pra onde que vocês vão? O que vocês acham, né, que vocês vão fazer? Como assim vocês vão embora assim do nada? Quem é esse Deus de vocês que tá dizendo para eu libertar vocês? Não é bem assim não que acontecem as coisas. Então o faraó, meu amigo, não gostou nada dessa ideia. Ficou enfurecido aí com Moisés e disse que não libertaria o povo de jeito nenhum. O faraó não quis conversa com Moisés. E aí Moisés disse assim, né? Não vai deixar não? Não vai deixar não, então o que vai ter agora? As pragas. Deus enviou quantas pragas no Egito? Fala aí. Isso aí, 10 pragas, tá bom? As 10 pragas do Egito foi justamente para que o faraó entendesse que ele precisava justamente libertar o povo hebreu. E o objetivo também das pragas era para mostrar que, de fato, o Deus dos hebreus era muito mais poderoso do que os deuses dos egípcios. Os egípcios tinham vários e vários deuses. Tudo para eles era Deus, sabe? Qualquer coisa assim importante ou até coisas não importantes, eles transformavam em Deus. Então, as pragas tinham esses dois objetivos. Aí, qual que é o primeiro objetivo? Libertar, né? Fazer com que o faraó libertasse o povo. E segundo, para mostrar que o Deus dos hebreus era muito maior, muito mais poderoso do que os deuses dos egípcios, ok? Temos as 10 pragas aí que recaíram sobre o Egito. Aqui eu coloquei para vocês mais ou menos uma imagem dos textos bíblicos, né, e da sequência das pragas do Egito. Então nós temos aqui a sequência delas. Primeira praga, né, sangue, o Nilo, né, o rio se transformou em sangue. E lembre-se do que eu falei, o Nilo para os egípcios era uma espécie de Deus. Então, imagina aí, por que Deus usou específico essas pragas aí? Porque todas elas tinham um significado importante. Por exemplo, o Nilo para eles era um Deus. E aí Moisés justamente transforma o rio em sangue. Então era como se assim, o rio se transformou em sangue. Era como se Deus, o Deus dos hebreus, estivesse matando o rio Nilo. Estivesse matando o Deus dos egípcios, que era o Nilo. Então é por isso que as águas se transformaram em sangue. Então cada praga tinha um objetivo desse também. Então vamos lá. Né? A primeira praga, sangue. Segunda praga, depois do sangue vieram as rãs que cobriram toda a terra do Egito. Terceira praga, os piolhos que cobriram aí, né, a terra. E imagina aí, né, a situação, piolho ali para todo mundo. Depois as moscas, depois dos piolhos vieram as moscas. Imagine um monte de mosca aí, deve ter sido horrível. Depois teve essa pestilência. O que é essa pestilência aí? A morte dos animais, tá bom? Essa morte dos animais foi interessante porque essa morte na verdade as pragas só atingiam os egípcios. Os hebreus, eles ficavam salvos de todas as pragas. Então os egípcios olhavam assim, como assim? A gente sofre tudo isso e os hebreus não sofrem nada? Era justamente para mostrar que o Deus dos hebreus era poderoso e protegia os hebreus, tá bom? Então a pestilência, a morte dos gados e tal, dos animais. A sexta, úlceras.
Sétima, granizo, pedras aí de granizo caíram sobre, né, o Egito. Logo depois vieram os gafanhotos comendo toda a vegetação que tinha. Escuridão, né? A Bíblia diz que essa escuridão cobriu a terra do Egito por 3 dias consecutivos. 3 dias. E olha só que interessante, essa praga aqui, ela vem atacar justamente um dos principais deuses dos egípcios, que era o deus Ra. E dizia que o deus Ra mais ou menos era o sol, tá bom? Então escureceu o sol, ou seja, era como se Deus estivesse bloqueando aí, matando justamente o deus ali dos egípcios. E a cartada final, que foi a morte dos primogênitos dos egípcios, ok? Todas essas pragas fizeram com que o faraó libertasse o povo, né? Desde a primeira até a nona, o faraó sempre se mostrou assim muito duro, não abriu mão. Mas quando veio a 10ª praga, que o seu filho morreu, aí ele praticamente expulsou os hebreus da terra do Egito. Mas eu acho que o fato assim mais impactante e mais conhecido da história de Moisés é justamente a travessia no Mar Vermelho. Foi quando, né, o povo saiu e se deparou com o Mar Vermelho, e Deus disse para Moisés que ele deveria continuar seguindo, só que tinha o mar na frente, e Deus faz com que esse milagre aconteça e o Mar Vermelho se abrisse e o povo de Israel passasse em terra seca, tá bom? Aqui eu coloquei um mapazinho só para a gente ter uma ideia de mais ou menos onde aconteceu essa travessia. Deixa eu te falar, há 3 sugestões, porque a Bíblia ela não dá a localização precisa. Então há 3 sugestões de onde aconteceu a travessia do Mar Vermelho. Primeira sugestão é que possivelmente a travessia do Mar Vermelho aconteceu nesse lugar bem aqui, ó. Deixa eu colocar uma setinha aqui só para você visualizar, tá bom? Então a primeira ideia é que a travessia aconteceu justamente nesse lugar aqui, ó, tá bom? A segunda sugestão, e talvez menos provável, é que a travessia aconteceu nesse lugar aqui. E a quarta sugestão é que a travessia aconteceu nesse lugar bem aqui. Por quê? Olha só. Ambos aqui, essa parte azul que você pode ver nesse mapa, é justamente o Mar Vermelho, tá bom? Só que tem essa parte aqui que o mar, ele se divide, vamos dizer assim, vamos colocar, né, 2 braços assim do Mar Vermelho, ok? Você pode ver aqui o delta do Nilo, que era justamente a parte mais vegetativa, mais rica do Rio Nilo. Aqui você pode ver o Rio Nilo, tá bom? Onde as cidades elas se estabeleciam. E há justamente essas 3 possibilidades de onde aconteceu a travessia do Mar Vermelho. A menos provável é que tenha sido justamente nessa parte maior aqui, ó, porque justamente era uma parte muito grande, levaria muitos dias para que o povo atravessasse o Mar Vermelho nessa parte aqui, porque é uma parte muito grande, ok? Essa aqui pode ter, se vamos colocar ela assim em segundo lugar, tá bom? Porque o povo de Israel, ele saiu, deixa eu fazer mais ou menos um trajeto aqui, ó. Ele saiu do Egito, pá. Aí depois eles fizeram mais ou menos uma curva aqui, ó. Nessa parte aqui está um Monte Sinai, por isso que está dizendo aqui, ó, Península do Sinai. E eles andaram mais ou menos desse jeito aqui durante algum tempo no deserto. Então, qual é o provável local onde os israelitas atravessaram o Mar Vermelho? Justamente nessa parte aqui, ó. Provavelmente eles saíram do Egito aqui e atravessaram o Mar Vermelho nessa parte. Ah, mas professor, eu tô vendo que é só um pedacinho aqui. Não, é só um pedacinho quando a gente vê desse jeito aqui no mapa, né? Mas na verdade seria impossível, se não fosse o milagre de Deus, que eles passassem nessa parte aqui, tá bom? Então eles fizeram justamente esse trajeto, Sinai aqui, e seguiram em direção ao deserto, tá bom? Essas partes aqui são importantes da gente colocar no nosso assunto. Belezinha? Vamos seguir então? Olha só,
Esses detalhes da vida de Moisés são justamente para a gente ter uma ideia, uma visão a respeito do grande líder Moisés, tá bom? Tem muitas outras coisas que a gente vai poder ver justamente no nosso assunto, tá bom? Mas essa aqui é a nossa aula falando do 7º capítulo. Espero que você tenha gostado, aproveite, veja quantas vezes você quiser e jogue duro ali no nosso 7º capítulo. Já leia o capítulo 7, tá bom? Que você vai ter muitas informações legais ali a respeito da história desse grande homem que foi Moisés. Abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.